final da nossa primeira aula sobre salão de festas, eu comentei rapidamente com vocês que, caso você tivesse dúvida entre um salão e outro, seria interessante perguntar ao decorador, ou ao buffet, ou ao profissional de boate e sonorização, qual desses salões seria melhor e teria um custo adicional maior para você. Essa, gente, é a cartada final. Essa é a solução para que você possa finalmente escolher o seu salão de festas. Eu sugiro que vocês encontrem um decorador, uma empresa de boate e sonorização e um buffet que você já se interessou inicialmente e, o mais importante, que já conheça os espaços que você está em dúvida. Solicite a eles o orçamento, um orçamento básico, inicial, para que você possa comparar o valor de decoração entre o salão A, B, C ou A, B, se você tiver em dúvida entre dois, o valor da boate e sonorização e o valor do buffet. Pode ser que o valor do buffet não altere, da mesma forma que o valor da boate e sonorização. Mas a decoração, ela geralmente muda entre um salão e outro, principalmente pelos itens adicionais como fechamento, palco, alguma parede inglesa, pelo mobiliário que um salão pode ter e acabar reduzindo um custo, em contrapartida outro que não tem mobiliário. Então, tente colocar isso numa planilha básica, que eu vou colocar aqui no material complementar para vocês, porque aí você vai ter uma análise técnica objetiva do valor final. E aí você já fez na primeira aula aquela análise sobre afinidade, sobre os itens que cada salão tem, e aí você vai ter informações suficientes para que você possa escolher o seu salão de festas. Eu sempre faço isso com as minhas noivas e noivos e sempre dá certo. Você vai escolher o salão de festas que encheu seus olhos, onde você vai se ver casando, e também aquele salão de festas que cabe no seu bolso. E o melhor, se você faz esses orçamentos iniciais, você depois já tem ferramentas para começar a trabalhar com esses serviços, com esses fornecedores. Bom, então você escolheu o seu salão, está feliz, vai assinar o contrato, mas atenção, vamos analisar algumas informações que são importantes na hora de assinar o contrato do salão de festas. Primeiro, coloque no contrato todos os itens que estão inclusos naquele espaço. Todo o mobiliário, o jardim, o gerador, caso tenha, um salão anexo ou uma sala da noiva, caso tenha. Veja tudo que o salão te oferece e escreva no contrato. Geralmente os contratos já têm isso, mas caso não esteja escrito, peça ao responsável para inserir. Outra coisa que é importante incluir no contrato. Você geralmente faz o contrato com um ano e meio de antecedência. É um dos primeiros fornecedores que você vai fechar, se não o primeiro. Então, pode ser que aquele espaço faça uma reforma. Independente se ele vai fazer ou não, peça uma cláusula no contrato sobre possibilidade de reforma. Porque se tiver alguma mudança estrutural no espaço, eu sempre acho que é importante que você, cliente, tenha ciência, saiba e, se possível, inclusive, aprove essa reforma que vai ter no espaço. Outro item que é importantíssimo incluir no contrato é como o salão de festa se posiciona em relação ao ECAD. O ECAD, para quem não sabe, é a taxa de direitos autorais dos músicos. E o valor do ECAD está diretamente relacionado ao aluguel do salão, quando o evento é casamento. O valor dele está atrelado diretamente a dois fornecedores, a banda ou DJ e o aluguel do salão. Se você contrata banda, você vai pagar 10% do valor do aluguel do salão. Se você contrata DJ, você vai pagar 15% do valor do aluguel do salão para o ECAD. Então, essa é a taxa padrão. Agora, alguns salões fazem alguns acordos com o ECAD de pagar mensalmente um valor X para ele. E o valor para o cliente acaba sendo reduzido. Então, verifique com o salão qual é a sua conduta em relação ao ECAD. Quanto eu, cliente, devo pagar para o ECAD? Ah, mas eu não quero pagar o ECAD. Eu não acho que eu devo fazer isso.
Ok, então você vai conversar esse assunto diretamente com o responsável pelo salão de festas. Você vai ver qual é a postura dele. Geralmente, os salões de festas, caso você não pague o ECAD saiba que está tendo o seu casamento, ele vai cobrar uma multa do salão de festas. Então, isso é muito delicado. Eu sempre sugiro sentar, conversar e entrar no acordo. Então, analise também a equipe que está inclusa no salão de festas. Geralmente é um coordenador, um eletricista, os fiscais de toalete para o feminino e para o masculino. E caso tenha algum profissional a mais, peça para incluir isso no contrato. Verifique também as contratações necessárias vinculadas à casa. Então, eu aluguei um espaço e esse espaço é mais afastado da cidade. Eu tenho necessariamente que alugar um gerador. Esse espaço me pede para contratar os seguranças dele. Indicação dele. Porque esses seguranças já conhecem a casa, já sabem como funciona o entorno, já conhecem até os pedidos que ficam ali perto. Então, verifique quanto custa e como é essa contratação. Se ela é direta com o salão de festas ou se ela é direta com o profissional. A limpeza, antes e após o evento, ela está inclusa no contrato? Se não está nada escrito em relação a esse assunto no contrato, peça para escrever. Para você não ter surpresa lá na frente, de ter que pagar uma equipe de limpeza antes e ou depois. E o material dos banheiros? O papel higiênico, o papel toalha e o sabonete líquido está incluso? Se também não tiver nada falando sobre isso no contrato, peça para incluir. Lembre-se sempre, noivos, aquilo que não é dito fica no ar. E o que fica no ar pode ser do seu imaginário ou do imaginário do fornecedor. E aí você pode ter um problema lá na frente de não ter o serviço ou o produto e ter que contratar. Verifique também o horário de início e término do evento e o horário de montagem e desmontagem. Dentro desse contexto aqui, inclua também o valor de hora extra do seu evento. Essas informações, elas determinam o horário do seu casamento. Ah, mas eu tenho dúvida se eu vou colocar no convite 5 horas ou 7 horas. Não tem problema. Você pode colocar um horário básico no seu contrato e fazer um adendo contratual, fazer uma modificação por e-mail depois. Mas o tempo de evento, essa informação, ela é importante. Se o seu evento ele vai durar 8 horas, 6 horas, 7 horas, se você vai ter a cerimônia no local, inclua isso no contrato para que lá na frente você não tenha dificuldade no relacionamento com o seu salão de festas. Pense sempre, gente, que você às vezes vai fechar um contrato com uma pessoa X. Só que essa pessoa pode não trabalhar mais na época do seu casamento naquele lugar, naquela empresa. Então, o contrato ele resguarda tanto a você quanto ao profissional, ao fornecedor, ao salão de festas aqui no caso, tá? E agora a nossa melhor parte. Como que eu vou reduzir custo escolhendo o meu salão de festas? Afinal de contas, não é um valor barato. Primeiro, eu sugiro que você escolha salões que incluem a estrutura além do espaço. Qual estrutura? O mobiliário, os seguranças, o gerador e a boate. Não precisa ser necessariamente toda essa estrutura. Mas se você alugar um espaço que já tem gerador, ótimo. Se você alugar um espaço que já tem boate, melhor ainda. Segurança é um custo relativamente pequeno em relação ao evento todo, mas é um custo. E o mobiliário também, que vai te ajudar demais ali no projeto e no valor final da decoração. Escolha salões que possuem pacote de serviço. O que é o pacote de serviço, gente? É um salão que já tem o buffet, o mobiliário, a decoração, às vezes o DJ e a boate. Quer dizer, ele já te entrega a festa pronta. Se ele não tiver tudo isso, pelo menos parte disso. Agora eu coloco aqui um asterisco em relação a esse item. Quando você for escolher um salão de festa que já tem uma estrutura toda pronta para o seu evento, isso pode ser ótimo porque te elimina trabalho,
mas é também às vezes um perigo, porque você acaba colocando na mão de uma empresa só todo o seu casamento. Primeira dica, não pague à vista. Dê uma parcela e pague o restante na época, porque aí você está se resguardando financeiramente de que esse profissional não vai te dar problema. Segunda dica, procure referência dessa empresa no mercado. Você já foi em eventos nesse local, com a estrutura que ele te oferece? Você conhece pessoas que já casaram ali? O que os outros profissionais, cerimonial, foto, filmagem, falam a respeito daquele local? Essas referências, gente, para esse tipo de contratação, ela é fundamental. Não pegue somente referências pela internet, porque a internet acaba que você tem referências de gente que você não conhece. Pessoas que às vezes não têm o mesmo foco de casamento que você. Ah, mas eu não conheço ninguém que casou ali. Então, peça ao próprio salão de festas telefone daquela pessoa que já casou ali, para que você possa ligar, perguntar, discutir, ver os pontos fortes e os pontos fracos. E ligue para mais de um. Outro item. Verifique a parceria do espaço com outros fornecedores. Isso, gente, é super comum, porque acaba que um fornecedor, ele quer ter indicação daquele salão de festas. Então, para ele ter indicação, às vezes ele reduz o valor de contrato dele. Então, verifique se o espaço tem parceria com outros fornecedores. Você, às vezes, não vai reduzir o valor do contrato do espaço, mas vai reduzir o valor em outro fornecedor. No final das contas, o valor do seu evento vai ser menor. Escolha novos salões. Gente, sempre tem salão abrindo. Então, o salão que está começando, ele precisa de ter rotatividade, ele precisa de ter evento, portfólio para mostrar. Se você escolhe um salão novo, ele pode te oferecer um desconto, ele pode te oferecer um benefício, ele vai te dar uma atenção muito melhor. E ainda, o salão vai estar novinho para você. Mas aí, atenção, não pague à vista. Dê uma entrada e pague o restante na época. Não, mas ele vai me dar 30% de desconto à vista. Mesmo assim, pague uma entrada e o restante na época, para você ter a segurança de que aquele salão vai estar funcionando na época do seu casamento. Negocie itens necessários no contrato inicial. Gente, depois que você fecha o contrato, você pode até negociar com o fornecedor, mas é muito mais difícil de você conseguir alguma coisa. Na hora que você está negociando preço, proposta, aí sim é o momento de você pedir aquilo, tudo que você deseja. Mais tempo de festa, mais mobiliário, o DJ, a boate, o gerador, o segurança, o desconto. É ali, naquele momento inicial de fechar o contrato, que você tem que colocar tudo que você deseja para o seu evento. Então, negocie esses itens inicialmente. Escolha salões que não necessitem de montagem estrutural, que é o fechamento, a tenda, o piso, que são custos, gente, que acabam elevando o preço do salão. Então, quando você vai perguntar ao seu decorador entre o salão A e B, faça sempre essa pergunta a ele. Ah, no salão que eu adorei lá na chácara tal, eu vou precisar colocar necessariamente fechamento? Eu preciso necessariamente de um palco? Eu preciso necessariamente de ter um piso diferenciado para tampar uma área? Pergunte ao decorador, pergunte ao cerimonial também, porque ele vai ter essa noção. E escolha salões que não necessitem essa montagem estrutural, que é cara. Ela é cara. Agora, se você quiser muito esse salão, uma outra dica que eu te dou, divida com as outras noivas da semana e às vezes até do mês. Isso é muito bom, isso é muito comum. A noiva da sexta, do sábado, e se tiver evento no domingo, elas querem colocar o fechamento de cortina na mesma área, elas podem pagar dividido para o fornecedor que vai fazer esse serviço e as três vão ficar satisfeitas e, obviamente, o fornecedor também vai ficar. Eu vou falar um pouco mais sobre essa questão de divisão estrutural na aula de decoração. Aqui eu estou colocando só um lembrete, estou só pincelando para vocês.
Mas analise, se tem montagem estrutural no salão de festas, veja se ela é realmente necessária, quanto custa e se for cara, tente escolher um salão que não tenha. Bom, gente, essa foi a nossa aula sobre salão de festas. Foi uma aula dividida em 2 etapas, porque o salão de festas, ele aparentemente pode não demandar muita coisa, mas ele exige muito o seu olhar de lince, o seu olhar agudo em relação àquilo que pode te gerar mais custo, pode te gerar menos custo, pode te pedir uma contratação extra. Então, eu sugiro, assista essa aula mais de uma vez, pegue o nosso material complementar, coloque ali todas as informações a partir do momento que você estiver visitando um salão e outro. E a minha dica final, quando for escolher um salão, visite os salões decorados. Você vai ter uma noção espacial muito melhor do salão, você vai ter uma noção de como era estar ali casando e vai facilitar muito a sua escolha. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Um beijo e até a próxima aula.